Na noite em que foi expulso da casa dos tios, Davi ainda tinha 18 anos e a sensação teimosa de que, se suportasse mais alguns minutos em silêncio, alguém finalmente diria que tudo não passava de um exagero, de uma ameaça vazia, de mais uma daquelas humilhações domésticas que, na família de sua mãe, sempre começavam com acusações pequenas e terminavam com dias de frieza. Mas não foi assim. Não houve recuo. Não houve pena. Não houve ninguém correndo atrás dele na estrada para dizer que o sangue ainda significava alguma coisa. O que houve foi o rangido seco do portão se fechando às suas costas, a mochila velha batendo contra sua perna enquanto ele caminhava sem rumo pela estrada de terra, e a certeza amarga de que algumas pessoas conseguem arrancar alguém da própria história como se estivessem apenas sacudindo a poeira de uma toalha. A fazenda Santa Efigênia ficou para trás mergulhada numa escuridão dura, recortada pelo brilho pálido da lua sobre os telhados e pelo contorno da velha figueira perto do açude. Davi não olhou para trás, mas levou consigo cada detalhe daquela saída, porque certos momentos não pedem memória, eles se gravam sozinhos, como faca entrando em madeira macia. Até os 10 anos, ele acreditou que a fazenda era um lugar de pertencimento. A avó Lourdes ainda estava viva, e enquanto ela andava pelos corredores com seus vestidos escuros, o cabelo preso num coque firme e aquela calma que parecia deixar o mundo em ordem só por existir, a casa respirava de outro jeito. Havia dureza, como sempre existe em família grande e antiga, mas havia limite. Havia cheiro de bolo de fubá saindo do forno de barro nos fins de tarde, havia a voz da avó chamando os peões pelo nome, havia o som do rádio ligado na cozinha enquanto Dona Nair, a empregada mais antiga, remexia panelas enormes e ralhava com qualquer criança que se aproximasse do fogão. Havia também o porão. Não se falava dele todos os dias, mas ele existia como uma espécie de sombra atrás das conversas. A entrada ficava na parte mais velha da casa, sob a escada lateral de madeira que descia para um corredor quase sempre frio, mesmo no verão. A porta era baixa, de tábuas grossas, reforçada com ferragens antigas e um cadeado escurecido pelo tempo. Lourdes proibia qualquer neto de mexer ali. Não gritava, não ameaçava. Só dizia com aquela voz baixa que pesava mais do que grito: tem coisa guardada embaixo desta casa que é melhor deixar dormindo. Na infância, Davi aceitava a frase com um respeito quase supersticioso que só crianças e velhos compreendem. Depois que a avó morreu, a frase virou combustível para outra coisa: curiosidade, desconfiança, medo, fascínio, tudo junto e sem nome. Lourdes morreu no fim de um inverno particularmente seco, quando Davi tinha 11 anos. Depois do enterro, a fazenda mudou rápido demais, como se o simples fato de ela não estar mais na varanda, na cozinha ou no quarto do fundo tivesse liberado o pior da casa. Seus tios, Augusto e Neide, filhos da avó e irmãos de sua mãe já falecida, assumiram tudo com a autoridade agressiva de quem acredita que posse e direito são a mesma coisa. Augusto ficou com o gado, as máquinas, as decisões e a mania de falar alto para que ninguém esquecesse quem mandava. Neide ficou com as chaves, as contas, as fofocas e o tipo de veneno que sempre sai em voz mansa. A mãe de Davi, Elisa, tinha morrido anos antes, quando ele ainda era pequeno demais para entender a palavra aneurisma, então a avó foi, por muito tempo, a única figura que transformava aquela fazenda em casa. Sem ela, Davi virou quase imediatamente o sobrinho tolerado, o peso herdado, o menino que ocupava um quarto e consumia comida, água e paciência. No começo, ainda havia a aparência de acolhimento. Depois vieram os comentários pequenos. Você já está grande demais para viver às custas dos outros. Sua mãe, coitada, não deixou nada. Se não aprender a trabalhar de verdade, vai acabar debaixo de ponte. Mais tarde vieram as humilhações abertas, os serviços piores, a comida posta por último, a cama levada para um quarto menor e úmido no fim do corredor. Davi cresceu nesse ambiente entendendo duas coisas ao mesmo tempo, que era malquisto e que havia algo na Santa Efigênia que seus tios temiam mais do que odiavam a própria presença dele. A origem desse medo sempre parecia roçar a casa antiga, sobretudo a ala onde ficava o porão. Havia dias em que Augusto passava pelo corredor lateral e evitava até encostar a mão na parede, como se a madeira pudesse devolver algum passado que ele preferia manter enterrado. Neide, por sua vez, trancava janelas, mandava limpar a poeira e trocar cortinas,
mas jamais permitia que alguém ficasse sozinho naquela parte depois do entardecer. Dona Nair, já muito idosa, foi a única que um dia soltou algo próximo de uma explicação, e ainda assim em frase incompleta. Davi devia ter uns 14 anos e lavava botas perto da cozinha quando comentou, apenas para provocar, que um dia desceria até o porão escondido. A velha parou o que estava fazendo, ergueu os olhos miúdos e disse, menino, coisa de família ruim não apodrece, ela espera. Depois se calou e nunca mais tocou no assunto. Mais tarde, naquela mesma semana, Augusto apareceu furioso sem motivo aparente, revistou o quarto de Davi, jogou algumas roupas no chão e perguntou 2 vezes seguidas se ele tinha mexido em chave que não era sua. Davi não tinha, mas o episódio só aprofundou a intuição que já crescia nele. Havia uma chave. Havia um porão. Havia algo guardado embaixo da casa. E qualquer aproximação a esse segredo produzia nos tios uma reação próxima do pânico. Na noite da expulsão, tudo começou por causa de um acidente banal, pelo menos na superfície. Um novilho rompeu a cerca do pasto mais baixo e entrou na plantação de milho recém-formada. Augusto passou a tarde berrando com peões e xingando todo mundo, mas quando viu Davi voltando do galpão trouxe a culpa inteira para ele com uma facilidade cruel. Disse que o rapaz fora avisado para reforçar a cerca. Disse que só não tinha feito porque era preguiçoso. Disse que desde a morte de Lourdes a fazenda carregava um peso ruim e que esse peso tinha nome. Davi, que naquele dia já trazia no corpo o cansaço de horas trabalhando no sol e no espírito o acúmulo de anos de humilhação, respondeu. Foi um erro e talvez não tenha sido. Respondeu que a cerca estava podre havia meses e que qualquer um via isso, menos quem preferia beber cachaça na varanda e culpar os outros por tudo. Respondeu que, se a fazenda andava arruinada, não era por azar, mas por incompetência. Respondeu ainda, e isso foi o que realmente selou a sentença, que a avó Lourdes teria vergonha daquilo tudo. O nome dela caiu entre os 3 como um objeto quebrando no chão. Augusto avançou primeiro. Neide não gritou nem tentou conter, apenas observou. O tio segurou Davi pela camisa, o empurrou contra a parede do corredor e, com os olhos injetados daquele tipo de raiva que mistura orgulho ferido e medo antigo, disse entre dentes, você nunca mais usa sua avó para me afrontar. Nunca mais. Davi empurrou de volta. Não foi forte. Nem seria preciso. Bastou para transformar a cena em algo irreversível. Augusto chamou de ingrato, de parasita, de desgraça deixada pela irmã morta. Neide então apareceu com a mochila. Já estava arrumada. Esse detalhe, mais do que qualquer insulto, revelou tudo. Eles não tinham decidido expulsá-lo ali, no calor da discussão. Haviam decidido antes. Talvez dias antes. Talvez semanas. O novilho, a cerca e o milho eram só o pretexto conveniente. A mochila continha algumas roupas, um par de botas, um sabonete, 2 maços pequenos de dinheiro e nada mais. Nenhuma fotografia. Nenhum caderno. Nenhum objeto de valor sentimental. Era como se estivessem tentando apagar não só sua presença, mas também qualquer vestígio de que ele um dia pertencera àquele lugar. Quando Neide colocou a mochila no chão e disse, com a voz limpa, vai embora enquanto teu tio ainda está só com raiva, Davi viu, por trás da crueldade, outra coisa. Medo. Não medo dele. Medo de que ele ficasse. Medo de que crescesse ali. Medo de que, um dia, resolvesse abrir portas demais. Ele saiu com a roupa do corpo, a mochila e a imagem da casa se afundando atrás dele na escuridão. Dormiu a primeira noite num depósito abandonado perto da rodovia. Depois conseguiu carona até a cidade seguinte e começou a vida que muita gente chama de recomeço só porque nunca precisou nomear direito à humilhação de quem é empurrado para fora do próprio passado. Davi trabalhou onde apareceu vaga, servente de pedreiro, ajudante no mercado, descarregador de caminhão, peão em 2 fazendas menores, frentista de posto. Dormiu em quartos mofados, comeu marmita fria, aprendeu a calar quando precisava e a desconfiar sempre. O tempo passou, mas a Santa Efigênia permaneceu presa nele com uma nitidez que o irritava.
Bastava sentir cheiro de café coado em fogão a lenha ou ouvir o rangido de uma porta antiga para voltar imediatamente à varanda escura, à escada lateral, ao corredor do porão, a voz da avó dizendo que havia coisas melhores adormecidas. Durante anos, ele repetiu a si mesmo que nunca voltaria. Que aquela gente podia apodrecer com seus segredos. Que nada de bom o esperava ali. E talvez tivesse conseguido sustentar essa decisão por muito mais tempo se não fosse pela ligação que recebeu aos 31 anos, numa tarde abafada, enquanto consertava um motor de irrigação em uma propriedade arrendada a 40 quilômetros da cidade onde vivia. A ligação veio de um número desconhecido. Ele atendeu sem vontade e demorou 2 segundos para reconhecer a voz. Era a Dona Nair, mais fraca, mais arrastada, mas ainda perfeitamente dela. Davi perguntou, como se precisasse confirmar que o passado atendia. Sou eu, meu filho. Fazia anos que ele não ouvia aquela voz. Precisou se apoiar na lateral do trator. O que aconteceu? Perguntou. Por que pessoas como Dona Nair não ligavam para a conversa fiada? A velha demorou um pouco a responder. Seu tio Augusto morreu ontem de madrugada. Davi fechou os olhos, não por luto, mas pelo impacto bruto da frase. A notícia não trouxe tristeza imediata. Trouxe um tipo de silêncio interno, uma clareira desconfortável em que muitas emoções possíveis se atropelavam sem conseguir tomar forma. E a senhora está me ligando por quê? A resposta veio em 2 partes. A primeira, porque ele pediu teu nome antes de morrer. A segunda, e porque no testamento deixou a parte velha da casa no teu nome. Davi não falou nada por alguns segundos. O barulho do motor, dos pássaros, do vento no capim, tudo pareceu distante demais. A parte velha? Dona Nair explicou. A ala antiga. O corredor lateral. A escada. O quarto de Lourdes. E o porão. Tudo estava formalmente destinado a ele, com registro em cartório, lido diante de testemunhas. E junto, segundo o advogado, havia uma observação escrita pelo próprio Augusto nas últimas horas de vida: se ele abrir o porão, vai entender por que foi mandado embora. Davi sentiu um frio percorrer a espinha apesar do calor. Aquilo não era pedido de perdão. Não era reparação. Era quase um desafio póstumo. Ou uma confissão. Ou uma armadilha. Talvez as 3 coisas. Ele viajou de volta no dia seguinte. A estrada até a fazenda parecia menor do que na lembrança, mas muito mais carregada. Ao chegar, encontrou a Santa Efigênia coberta por um luto estranho, desses em que a morte não pacifica nada, apenas suspende momentaneamente as hostilidades. O terreiro estava mais gasto, a pintura da casa mais descascada, os canteiros tomados por erva daninha. Neide o recebeu na varanda sem abraço e sem disfarce, vestida de preto, os olhos inchados, não se sabia se de choro ou cansaço. Atrás dela, o primo Marcelo, filho único de Neide, assistia a tudo com a inquietação de quem teme perder mais do que parentes. A leitura formal do testamento já tinha ocorrido, mas o advogado, um homem magro chamado Dr. Ramírez, repetiu em tom burocrático aquilo que parecia absurdo demais para caber em papel: a ala antiga da casa e suas dependências ficavam para Davi. O restante da fazenda, máquinas, gado, caixa e terras produtivas, ficava com Neide e Marcelo. Parecia, à primeira vista, um gesto de desprezo final, dar ao sobrinho rejeitado a parte mais velha, mais problemática, menos valiosa economicamente. Mas o nome do porão transformava tudo. Davi escutou calado. Neide, porém, não conseguiu esconder totalmente a tensão quando ele perguntou de forma simples: as chaves? Ela respondeu com rapidez excessiva que o quarto de Lourdes fora mantido fechado desde a morte dela e que o porão continuava trancado, como sempre devia ter estado. Marcelo tentou intervir, dizendo que seria melhor Davi assinar os papéis e vender logo sua parte para evitar complicações. Davi apenas sorriu com um canto da boca. Era o primeiro sorriso que aquela casa via nele em anos, e ele percebeu, pelo jeito como os dois enrijeceram, que havia alguma espécie de perigo real no simples fato de ele continuar ali. Naquela mesma tarde, recusando o quarto da frente e qualquer gesto protocolar de hospitalidade, Davi entrou na ala antiga sozinho. O corredor continuava frio. O papel de parede,
já desbotado, trazia flores miúdas em tons de bege quase apagados. O retrato da avó Lourdes seguia na parede principal, os olhos severos mas curiosamente menos ameaçadores do que os dos vivos. O quarto dela estava exatamente onde sempre estivera, com a porta empenada, a fechadura antiga e o cheiro de lavanda velha, madeira e tempo. Ao abrir, Davi teve a sensação incômoda de não estar invadindo um cômodo abandonado, mas interrompendo uma espera. A cama de ferro permanecia arrumada. O guarda-roupa, enorme, ocupava a parede inteira. Sobre a cômoda, um espelho de moldura escura refletia a claridade da janela com um brilho fosco. E, num canto, o oratório pequeno ainda guardava a imagem de Nossa Senhora coberta de pó. Ele ficou alguns minutos sem tocar em nada, apenas ouvindo a própria respiração e o som abafado da casa viva do outro lado do corredor. Depois começou a procurar. Não havia plano claro, só a intuição de que Lourdes, se de fato quisera protegê-lo um dia, não teria deixado tudo entregue apenas ao acaso. Revistou gavetas, encontrou lenços dobrados, contas antigas, fotografias amareladas, uma caixa com botões, cartas sem relevância aparente. No fundo da terceira gaveta da cômoda, porém, sob um tecido velho, havia uma pequena chave de metal amarelado presa com barbante a um bilhete dobrado. A letra era da avó. Davi a reconheceu na mesma hora, firme e elegante, mesmo nas linhas tremidas do fim da vida. O bilhete dizia: se você voltou, é porque a verdade não conseguiu morrer comigo. Não confie em quem vive da casa grande. O que está embaixo não começou no porão, mas termina lá. Davi sentiu o coração bater mais forte. Virou o bilhete. No verso havia apenas 2 palavras: atrás do armário. Ele ergueu os olhos devagar para o guarda-roupa enorme encostado na parede leste do quarto. Mover o móvel sozinho exigiu tempo, força e o cuidado de não fazer barulho demais. O armário arranhou o assoalho de tábuas largas enquanto ele o empurrava poucos centímetros de cada vez. Atrás, onde a parede deveria ser apenas parede, havia um pequeno painel de madeira escurecida, quase invisível sob a sombra. Sem o bilhete, passaria por acabamento antigo. Com o bilhete, tornava-se um convite e uma ameaça. A chave encontrada na gaveta encaixou perfeitamente numa fechadura minúscula na lateral do painel. Quando girou, ouviu-se um clique abafado. O painel cedeu, revelando um nicho estreito na parede. Dentro dele, uma caixa metálica, 2 velas, uma fotografia antiga e um caderno de capa marrom. Davi pegou a foto primeiro. Nela, sua avó parecia jovem, parada diante da casa ainda nova, ao lado de um homem que ele reconheceu com um susto. Era Augusto, muito mais moço. Mas havia uma terceira pessoa na imagem, um rapaz de expressão séria, talvez de 20 e poucos anos, que Davi nunca tinha visto em retratos de família. No verso da foto, a avó escrevera: Tomás, antes de ser apagado. O nome acendeu alguma coisa remota em sua memória. Quando criança, ele ouvirá uma vez 2 peões comentarem sobre um tal de Tomás, e o comentário for interrompido tão bruscamente por Augusto que até menino percebeu que haviam tocado em algo proibido. Davi abriu então o caderno. As primeiras páginas eram desorganizadas, notas curtas, datas, observações dispersas. À medida que avançava, porém, a escrita da avó Lourdes se tornava mais objetiva. Não era exatamente diário. Parecia mais um registro de quem escrevia para não enlouquecer e também para deixar prova. Nas anotações, Tomás aparecia como o filho mais velho de seu marido, fruto de um relacionamento anterior ao casamento, criado longe e depois trazido para a fazenda ainda jovem. Havia menção a discussões sobre divisão de terras, ameaças veladas, desaparecimento de documentos e, por fim, uma noite decisiva. Augusto diz que Tomás roubou o dinheiro da fazenda. Não acredito. Elisa ouviu dizer que o erro foi falar em direitos na frente errada. Elisa. O nome da mãe de Davi apareceu como uma pancada seca. Ele leu mais depressa. As páginas seguintes falavam de medo. De vozes abafadas na ala antiga. De barulho vindo de baixo da casa. De seu próprio marido adoecendo depressa depois de certa noite que jamais era descrita por inteiro. E então uma anotação isolada: Elisa viu quando desceram com ele. Se contasse o que sabe, acabaria morta.
Pedi a ela que se calhe até eu achar uma forma de tirar o menino daqui. O menino só podia ser ele. Davi baixou o caderno, o corpo todo percorrido por uma onda de calor e gelo ao mesmo tempo. A mãe sabia. A avó sabia. Augusto sabia que elas sabiam. E, de algum modo, tudo isso se ligava ao fato de tê-lo expulsado aos 18 anos. Não por preguiça, nem por desprezo puro. Mas porque havia chegado a uma idade em que poderia começar a fazer perguntas certas. A porta do quarto quase o fez saltar. Não se abrirá totalmente, apenas rangeu no corredor, anunciando a presença de alguém do lado de fora. Davi fechou depressa o painel, empurrou o armário de volta do jeito que pôde e enfiou a caixa metálica sob a cama. Quando abriu a porta, encontrou Marcelo parado com um copo de água numa mão e o incômodo mal disfarçado no rosto. Minha mãe mandou isso, disse ele. Davi pegou o copo sem agradecimento. Marcelo ficou ali alguns segundos, olhando o interior do quarto como quem tenta medir se algo foi mexido. Você vai ficar mesmo aqui? Davi assentiu. O primo hesitou e completou, baixando a voz, tem coisa nesta casa que é melhor não acordar. Davi o encarou com calma demais. Engraçado. Todo mundo diz isso, mas ninguém explica do que tem tanto medo. Marcelo apertou o maxilar. Não é medo. É prudência. Davi quase sorriu. Na Santa Efigênia essas duas palavras sempre andaram parecendo a mesma. O primo foi embora sem responder. Quando os passos dele desapareceram, Davi percebeu algo que o deixou ainda mais atento. Marcelo não parecia apenas cúmplice. Parecia também assustado. Talvez soubesse menos do que fingia. Talvez soubesse o suficiente para temer a continuação. Ao anoitecer, Dona Nair apareceu no quarto com uma bandeja simples de café, pão e queijo. Estava muito mais curvada do que na última vez em que se viram, a pele fina nas mãos revelando nervos azulados, mas os olhos ainda conservavam a inteligência silenciosa de sempre. Ela fechou a porta com o pé e, sem sentar, disse, sua avó achou que o papel bastava. Eu sempre achei que a terra ia falar primeiro. Davi mostrou o caderno. A velha não demonstrou surpresa. Apenas tristeza. Tomás era sangue do seu avô. Augusto nunca aceitou isso. Nem aceitou a ideia de dividir coisa alguma. Depois que o rapaz começou a cobrar o que era dele, virou ladrão na história contada e desaparecido na história oficial. Davi perguntou se o haviam matado. Dona Nair não respondeu diretamente. Disse apenas, naquela noite eu ouvi uma coisa que escuto até hoje quando fecho os olhos. 3 homens carregando peso pela escada lateral. Um deles chorando de raiva, não de dor. Depois o som da porta do porão fechando. Depois silêncio demais. Davi sentiu o estômago apertar. Minha mãe viu. Dona Naira sentiu. Elisa viu o começo. Sua avó viu o resto. E as duas passaram anos tentando manter você vivo bastante para um dia entender. Davi perguntou então por que Lourdes não foi à polícia. A velha soltou um riso curto, triste. Por que fazenda grande, delegado pequeno e dinheiro escondido fazem milagre na versão dos vivos? E por que sua avó tinha outro medo? Se Augusto fosse encurralado, acabava com Elisa e com você antes de cair. A frase ficou pairando entre eles como uma verdade amarga demais para ser negada. Davi apertou o caderno. O passado, que até então parecia um enigma familiar, começava a se transformar em coisa concreta, física, enterrada. E se o porão era o fim da história, como a avó escrevera, então o fim precisava ser aberto. Esperou a casa mergulhar no silêncio mais fundo da madrugada. O quarto de Neide ficava na ala nova, longe o bastante para que o barulho mínimo do corredor antigo não a alcançasse com facilidade. Marcelo, ele supunha, dormiria mal em qualquer parte da casa, e isso poderia ser problema. Mesmo assim, desceu com a lanterna desligada na mão, o caderno no bolso e a chave maior, a do porão, pronta no outro. A escada lateral parecia menor do que na infância. A porta do porão, não. Continuava baixa, pesada, reforçada. O cadeado antigo ainda estava lá, mas não fechava nada havia muito tempo,
Isso Davi percebeu no primeiro toque. Era teatro. A verdadeira fechadura estava embutida na madeira, à altura do joelho, oculta por uma chapa de ferro que só se distinguia de perto. A chave grande encaixou com exatidão perturbadora. Quando girou, o som percorreu a madeira de um jeito profundo, como se algo interno, muito antigo, estivesse cedendo pela primeira vez em anos. Davi apoiou a mão na argola, respirou fundo e puxou. A porta abriu para uma escada de pedra curta que descia a um espaço quase completamente escuro. O cheiro subiu de uma vez, terra fechada, umidade, ferrugem e outra coisa que a memória do corpo identificou antes da mente, decadência antiga. A lanterna revelou paredes de pedra irregular, vigas de madeira escurecidas e no chão batido, marcas. Marcas recentes. Pegadas. Alguém descera ali havia pouco tempo. Isso bastou para transformar a descida de busca em descida de confronto. Ele avançou devagar, ouvindo o próprio fôlego e o som do sangue dentro dos ouvidos. No fim do pequeno espaço principal, havia uma segunda porta, essa muito mais simples, de madeira velha, com um trinco partido. Entre ele e a porta, o chão apresentava um trecho mais escuro, mais fofo, como se já tivesse sido cavado e coberto outras vezes. Davi iluminou melhor. Havia também uma pá encostada na parede. A visão da ferramenta, deixada ali não por décadas, mas por alguma ação recente, confirmou que seu instinto já gritava. Alguém voltará ao porão antes dele. Alguém andara mexendo naquele passado com pressa. E, naquele exato momento, o silêncio foi quebrado por um ruído vindo da porta dos fundos do porão. Um estalo. Depois outro. E então a voz de Neide, baixa, mas firme, surgiu do outro lado da escuridão. Eu sabia que tua avó ainda ia escolher você para terminar esta desgraça. Davi virou a lanterna na direção da voz. Neide estava ali, pálida, segurando um lampião aceso numa mão e, na outra, um revólver antigo que parecia grande demais para ela. Atrás dela, Marcelo tremia mais do que tentava esconder. A luz amarela do lampião desenhava sombras duras no rosto dos dois. Larga o caderno, ela disse. E sai daí antes que piore. Davi, sentindo o chão inteiro da própria vida deslocar-se sob seus pés, entendeu de uma vez, o segredo da fazenda não estava só enterrado no porão. Estava vivo dentro daquela família até aquele instante, armado, acuado e disposto a matar de novo para continuar sendo dono da versão contada aos vivos. Neide permaneceu parada na entrada do porão, com o lampião erguido numa mão e o revólver antigo na outra, mas o que mais impressionou Davi não foi a arma. Foi a expressão dela. Não havia ali o descontrole de alguém tomado por raiva repentina. Havia cansaço. Um cansaço antigo, duro, quase mineral, como se ela estivesse sustentando aquele momento havia tantos anos que já não soubesse mais separar medo de obrigação. Marcelo, um passo atrás, parecia menor do que de costume, o rosto esvaziado de qualquer arrogância. A luz amarela do lampião oscilava nas paredes úmidas do porão e transformava o espaço inteiro em um lugar ainda mais apertado, mais sufocante, como se a própria casa estivesse inclinando o corpo para ouvir o que enfim seria dito ali embaixo. Davi manteve a lanterna firme, sem baixar o braço, o caderno de Lourdes pressionando o peito por dentro da camisa, e percebeu que, apesar da ameaça, Neide não parecia realmente querer atirar. Queria deter. Queria atrasar. Queria talvez negociar o impossível, a volta do silêncio. Você não faz ideia do que está mexendo, ela disse, com a voz mais baixa do que ele esperava. E não entende o que isso faz com uma família. Davi soltou um riso curto, seco, sem humor. Faz? Vocês já fizeram. A frase bateu nas pedras e voltou menor, mas mais dura. Neide contraiu o maxilar. Marcelo olhou para ela, depois para o chão remexido entre os dois, como se evitasse encarar a área onde, pela primeira vez na vida, entendia que o horror da fazenda talvez não fosse metáfora, superstição ou conversa sussurrada de empregado. Davi deu um passo pequeno para o lado, só o suficiente para iluminar melhor a pá encostada na parede e a terra mais escura no centro do porão. Você já sabia que eu ia descer, disse. Por isso alguém mexeu aqui antes. Neide não respondeu de imediato, e o silêncio dela serviu como confirmação.
Ele continuou. Augusto tentou apagar alguma coisa antes de morrer, não foi? Ou você tentou depois que ele morreu? Marcelo fechou os olhos por um instante, e foi esse gesto, mais do que qualquer palavra, que entregou a parte dele. Davi virou a lanterna para o primo. Você desceu aqui. Marcelo respirou fundo, como quem percebe tarde demais que o corpo denuncia até quando a boca tenta resistir. Eu só vim ver, disse, a voz quebrando no meio. Juro que só vim ver. Neide lançou a ele um olhar cortante, mas o dano estava feito. Davi então percebeu algo essencial: eles não estavam ali como donos absolutos do segredo. Estavam ali como sobreviventes dele. Isso não os tornava inocentes, nem merecedores de piedade, mas mudava a forma do confronto. Não havia diante dele apenas a tia cruel da infância e o primo complacente. Havia duas pessoas espremidas por um passado que sempre escolheram proteger para continuar vivendo dentro da fazenda, ainda que ao custo de tudo que existia de humano neles. A arma, o lampião, a tentativa de impedi-lo, tudo parecia mais desespero do que poder. Mesmo assim, desespero armado ainda é perigo, e Davi sentiu o corpo todo em alerta quando Neide levantou um pouco mais a mão do revólver. Larga o caderno, repetiu. E sobe. A gente conversa amanhã. A proposta era tão absurda que ele quase sorriu. Amanhã. Depois de décadas. Depois do bilhete da avó, da confissão em forma de testamento, da porta destrancada e da terra mexida. Amanhã. Não existe amanhã para isso, ele disse. Só existe agora. A frase pareceu atravessar Neide de um jeito estranho. Por um segundo, ele viu nela a mesma semelhança antiga com a mãe dele, Elisa. O mesmo formato do queixo. O mesmo jeito de apertar a boca para segurar uma emoção. E isso tornou tudo ainda pior, porque lembrava que a crueldade mais feroz nem sempre nasce de monstros nítidos, mas de parentes que escolhem sobreviver por dentro da mentira até perderem qualquer capacidade de voltar. A tensão se rompeu não por decisão, mas por barulho. Vindo da terra. Um som oco, leve, quase um deslizamento, como se a área remexida no centro do porão tivesse cedido alguns milímetros. Todos olharam ao mesmo tempo. Neide baixou o revólver involuntariamente. Marcelo deu um passo para trás. Davi apontou a lanterna direto para o ponto mais escuro e viu a superfície afundar quase nada, mas o suficiente para revelar uma borda de madeira enterrada. Não era imaginação. Nem reflexo. Havia alguma estrutura ali embaixo. E, naquele instante, ele entendeu o pânico deles de forma mais concreta. Não era apenas sobre papéis, registros ou memória. Havia uma materialidade naquele segredo. Algo físico. Algo que podia ser tocado, escavado, fotografado, entregue. Algo que a terra vinha recusando engolir de vez. Davi deu outro passo em direção ao centro do porão. Neide ergueu a arma novamente, mas já não tinha a mesma firmeza. Não, disse ela, e agora a voz saiu menos autoritária, mais frágil. Você vai abrir uma coisa que devia ter morrido com todos nós. Davi não tirou os olhos da área afundada. Então por que Augusto me trouxe de volta? A pergunta ecoou no lugar errado dela, porque Neide demorou uma eternidade para responder. Quando respondeu, fê-lo quase sussurrando: por que teu tio passou os últimos meses achando que ouvia passos no corredor da tua avó? Marcelo soltou o ar com força, como quem já ouvirá aquilo antes e ainda assim não sabia o que fazer com a informação. Ele começou a beber mais, a trancar portas, a descer aqui no meio da noite. Dizia que tinha coisa voltando. Dizia que tua mãe ainda andava na casa antiga. Dizia que a escada rangia mesmo quando ninguém passava. Neide baixou um pouco o rosto, e o lampião iluminou os cabelos grisalhos escapando do coque. Eu achei que fosse culpa. E talvez fosse. Mas uma noite ele desceu até o porão e voltou branco. Disse que a terra tinha aberto em cima daquilo. Passou a semana inteira mandando Marcelo cobrir de novo. Depois chamou o advogado. Davi sentiu um frio percorrer a nuca. Augusto, o homem que o expulsara com a convicção brutal dos covardes, passará o fim da vida apavorado por algo que julgava estar voltando.
Não era arrependimento limpo, nem coragem tardia. Era assombro moral, o tipo de ruína interna que chega quando se vive tempo demais ao lado de uma verdade enterrada. Davi voltou a encarar Marcelo. Você ajudou a cobrir. O primo assentiu, muito pálido. Eu não sabia tudo. A mãe disse que era coisa antiga, papel, alguma arma, documento. Depois eu vi. A frase morreu sozinha. Davi não precisou ouvir o resto. A partir dali, a única coisa que importava era o chão. Ele se moveu antes que eles reagissem, alcançou a pá encostada na parede e a puxou com força. Neide ergueu a arma de novo. Eu atiro. Ele olhou para ela pela primeira vez com total clareza. Se você fosse atirar, já tinha feito. A frase desmontou o teatro de autoridade que ainda restava. O braço dela vacilou. Davi então fincou a pá na terra. O golpe entrou com facilidade demais. Outro. Depois outro. A área cedeu sem resistência, como se estivesse pronta havia anos. A madeira sob o solo apareceu inteira em poucos minutos, uma tampa larga, reforçada por ferragens antigas, quase um caixão horizontal embutido no chão do porão. Marcelo levou a mão à boca. Neide recuou até a parede, o lampião tremendo. Davi enxugou o suor da testa com o antebraço e agachou para limpar melhor as bordas. Havia uma alça de ferro num dos lados. Ele a segurou e puxou. A tampa não abriu. Estava presa por dentro ou pela própria terra. Tentou outra vez, com mais força. Nada. Então a lanterna iluminou algo menor, no canto direito, um fecho metálico com uma fechadura estreita. Outra chave. Outra camada. Ele voltou ao quarto de Lourdes com o pensamento e ao nicho na parede atrás do armário. A caixa metálica. A foto. O caderno. Será que havia mais? Davi se endireitou devagar. Você sabia que tinha outra chave, disse para Neide. Ela riu sem alegria. Sua avó sempre teve mania de esconder saídas. Subiram do porão sem acordo, sem paz e sem baixar completamente a guarda. Neide não tentou impedir, talvez por saber que a partir dali qualquer obstáculo só adiaria o inevitável. Marcelo, ao contrário, parecia dividido entre o impulso de fugir e a necessidade mórbida de ver até o fim. No quarto de Lourdes, Davi revirou novamente as gavetas, o oratório, o forro do guarda-roupa, até perceber algo que passará despercebido na primeira busca: o fundo da caixa metálica era falso. Ao forçá-lo com a ponta de uma faca encontrada na penteadeira, o fundo soltou, revelando um compartimento estreito onde repousavam uma segunda chave, menor, e um envelope lacrado com o nome da mãe dele. Elisa. A visão do nome atravessou Davi com força inesperada. Segurou o envelope entre os dedos como se a simples pressão pudesse fazê-lo desaparecer. Neide, parada à porta do quarto, desviou o olhar. Marcelo permaneceu imóvel atrás dela, sem coragem de entrar nem de ir embora. Davi rasgou o lacre. Dentro havia 3 folhas dobradas e uma pequena medalhinha de São Bento, daquelas que a mãe costumava prender dentro da bolsa ou costurar na roupa dele quando criança. A primeira linha da carta o fez sentar na beira da cama sem perceber. Meu filho, se esta carta chegou até você, então tua avó falhou em manter a verdade longe o bastante para te proteger, e eu falhei em sobreviver para contá-la do jeito certo. Davi sentiu a garganta fechar. A letra era da mãe, nítida, ligeiramente inclinada, viva de um modo doloroso. Ele leu. A carta não era longa, mas cada linha parecia pesada o suficiente para afundar a casa inteira. Elisa contava que Tomás não era um intruso, nem um ladrão, nem um agregado ambicioso, como Augusto passou a repetir para todos. Era filho do avô de Davi, nascido antes do casamento com Lourdes, reconhecido tarde e trazido para perto já adulto, quando a partilha da fazenda se aproximava. Segundo ela, Tomás não queria expulsar ninguém nem vender a propriedade, queria apenas que o nome dele aparecesse onde sempre deveria ter aparecido. Augusto interpretou isso como ameaça. As discussões pioraram. Houve noites de bebida, brigas no escritório, documentos sumidos, até que, numa madrugada, Elisa ouviu vozes no corredor antigo e desceu.
Viu Tomás ferido, sendo arrastado escada abaixo por Augusto e por um homem que ela não nomeava na carta, apenas descrevia como o mesmo que passou a receber demais para falar de menos. O pior veio na frase seguinte: ele ainda respirava quando fecharam a porta do porão. Davi precisou parar por um segundo. A visão da página tremeu na mão dele. A continuação não foi mais branda. Elisa escreveu que Lourdes soube de tudo pouco depois, não porque viu, mas porque ouviu o suficiente e reconheceu o silêncio culpado do marido e do filho. Escreveu também que tentou levar o caso adiante, mas o delegado da época devia favores antigos à família e tratou tudo como briga interna somada a sumiço voluntário. O homem que ajudara Augusto desapareceu meses depois com dinheiro. Tomás tornou-se lenda ruim, assunto proibido, erro de narrativa corrigido à força. Eu quis ir embora, dizia a carta, mas tua avó implorou que eu esperasse, porque se eu saísse com você pequeno e pouco dinheiro, Augusto nos alcançaria. Ela prometeu que guardaria a prova, que encontraria um jeito. Então vinha o trecho que mudou o ar no quarto: se um dia me acontecer alguma coisa, não aceite acidente como resposta. Davi ergueu os olhos devagar para Neide. Ela estava mais pálida do que antes. Parecia, por um momento, 20 anos mais velha. Você sabia disso? Ele perguntou. Neide não respondeu de imediato. Davi então repetiu, mais baixo e mais terrível: você sabia que minha mãe não acreditava no acidente? Marcelo olhou para a mãe como se a pergunta também fosse dele. Neide apertou os dedos no batente da porta. Eu sabia que Elisa desconfiava demais. A frase foi tão covarde que Davi quase não conseguiu reagir. Desconfiava? A própria voz lhe soou estranha. Ela viu Tomás sendo enterrado vivo, e você chama isso de desconfiança? Neide fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia ali algo feio, sinceridade tardia. Eu tinha 18 anos, disse ela, e morria de medo do teu tio. Você acha que eu não ouvi o que houve? Ouvi. Você acha que eu não soube porque tua mãe vivia amedrontada? Soube. Mas esta casa engole as pessoas de um jeito que você não entende. A gente vai aceitando o possível para sobreviver ao impossível. Davi sentiu nojo, mas não do tipo simples. Era um nojo envenenado por compreensão parcial, aquela que percebe a covardia humana na sua banalidade mais triste. Neide não era inocente. Também não era a origem. Era uma peça apodrecida pelo mecanismo da casa. Ainda assim, apodrecida. E o acidente dela? Ele perguntou. Foi mesmo acidente? Marcelo prendeu a respiração antes da mãe responder. Isso já era a resposta demais. Neide demorou tanto que o silêncio virou acusação por si só. Eu não estava lá, disse enfim. Seu tio saiu com ela dizendo que precisavam ver o nível do açude. Voltou sozinho, gritando por ajuda. Disse que ela tinha escorregado. Davi lembrou do que a carta dizia e abriu a última página. Elisa contava que Augusto passará a pressioná-la para ficar calada. Primeiro com ameaças veladas, depois dizendo que, se ela falasse, seria internada ou teria o filho tirado de si por incapacidade mental. Se eu morrer perto d'água, não acredite, era a frase final antes da assinatura. Davi deixou a folha cair sobre a cama e percebeu que estava tremendo de uma maneira funda, não visível nas mãos, mas no centro do corpo. A segunda chave abriu a fechadura da tampa enterrada no chão do porão como se tivesse esperado por ela desde a década em que tudo acontecerá. Desta vez, ninguém tentou impedir. Neide desceu atrás dele quase em transe. Marcelo desceu por necessidade doentia de confirmar com os próprios olhos aquilo que até então existia como pecado herdado sem contorno exato. Davi ajoelhou-se na terra, encaixou a chave, girou. Houve um clique surdo. Quando puxou a alça de ferro, a tampa enfim cedeu. Um bafo de ar velho subiu, tão denso que parecia ter peso. A lanterna mergulhou na abertura e encontrou primeiro tecido escurecido, depois madeira interna, e então a evidência final que nenhuma narrativa de família poderia voltar a esconder. Havia restos humanos ali. Não inteiros, não organizados como num enterro digno, mas comprimidos pela pressa e pela culpa. Um crânio parcialmente coberto por tecido carcomido.
ossos longos, um cinto, botões e, preso à lapela apodrecida do que um dia fora um paletó simples, um broche de metal com as iniciais TA. Davi não sabia ao certo se o enjoo vinha do cheiro, da visão ou da certeza brutal que se firmava dentro dele. Marcelo começou a chorar num som baixo, quase infantil. Neide se segurou na parede e deslizou até o chão, como se as pernas tivessem deixado de cumprir qualquer função. Davi permaneceu imóvel, a lanterna apontada, olhando aquilo que durante a vida inteira fora chamado de assunto que dorme, coisa enterrada, erro do passado, fantasma da casa. Não era fantasma. Era Tomás. Era um homem reduzido pela família à ausência conveniente. Era o centro apodrecido da bela Efigênia. E, de alguma forma perversa, era também a razão mais profunda de sua expulsão. Augusto não o mandou embora apenas por desprezo ou para economizar boca. Mandou porque o rosto de Davi, à medida que envelhecia, ficava mais parecido com o da mãe. E a mãe era a única pessoa que ainda sustentava no olhar a acusação que ele não suportava carregar por perto. Foi então que veio o último golpe do meio da história, aquele que muda tudo outra vez. Entre os ossos, enfiado sob uma tábua quebrada no fundo da cova improvisada, havia um objeto envolvido em pano oleado que, à diferença do resto, parecia ter sido preservado com intenção. Davi o puxou. Era um maço de documentos amarrado com barbante, por cima, outra carta, dessa vez escrita por Lourdes. A letra mais trêmula indicava que vinha do fim da vida dela. Se alguém abriu isto, então chegamos tarde, começava. Mais tarde ainda é melhor do que nunca, quando se fala de homem enterrado e de gente viva condenada ao silêncio. Davi leu em voz baixa, e cada palavra parecia abrir outro corredor escuro dentro da casa. Lourdes confirmava que sabia da morte de Tomás, que protegera Elisa e o neto enquanto pôde, que tentará convencer o marido a confessar e que fora respondida com um infarte fulminante no meio de uma discussão que jamais terminou. Confirmava também que Augusto mexera em documentos de partilha, registros de nascimento e recibos de venda da fazenda por décadas para garantir que o nome de Tomás desaparecesse não apenas do convívio, mas da própria estrutura legal do patrimônio. Um maço de papéis continha justamente parte dessas provas, cópia antiga de registro de nascimento, correspondência do advogado da época, recibos de compra de silêncio e uma declaração assinada por um tabelião já morto, escrita antes de enlouquecer, onde se lia que o herdeiro mais velho foi privado de seus direitos por coação e desapareceu em circunstâncias que se recomendou não investigar. Era mais do que memória. Era mais do que acusação familiar. Era material capaz de reescrever a história da fazenda inteira. Davi terminou a leitura num estado quase físico de assombro. A Santa Efigênia não era apenas um lugar de gente ruim. Era uma construção erguida e mantida sobre o apagamento meticuloso de um homem e sobre a destruição sistemática de quem ousou lembrar que ele existira. Tomás perderá o nome. Elisa perderá a vida. Lourdes perderá os últimos anos numa guerra sem esperança. E ele, Davi, perderá a infância, a juventude e a noção de pertencimento porque o simples fato de continuar ali já representava risco para uma mentira antiga demais. Agora entendia por que fora mandado embora aos 18 anos, justamente quando começava a fazer perguntas, a rondar o corredor antigo, a testar fechaduras, a parecer homem o bastante para confrontar. Não foi castigo. Foi prevenção. Foi expulsão estratégica. Foi o último gesto de Augusto para manter a terra fechada sobre o que o porão sabia. Davi olhou para os restos de Tomás, para a carta da avó, para a tia arruinada encostada na parede, para o primo chorando e para a pá abandonada ao lado da cova. E percebeu que o pior ainda nem tinha começado, porque dali em diante a verdade deixava de ser segredo de família para se tornar escolha dele. Poderia chamar a polícia, expor tudo, destruir o que restava de nome, propriedade e versão confortável. Poderia também sair, levar os papéis e deixar a casa afundar sozinha no que merecia. Mas não existia mais retorno à ignorância. O porão aberto transformará tudo. A questão já não era se a Santa Efigênia sobreviveria à verdade. A questão era se ele conseguiria sair dali sem repetir, à sua maneira, o mesmo pacto de silêncio que arruinou todos antes dele. Lá em cima, a casa rangeu. Um som comprido vindo do corredor lateral,
como o peso de alguém atravessando tábuas antigas. Marcelo ergueu a cabeça num sobressalto. Neide enxugou o rosto às pressas, tomada por um pânico repentino que não combinava com o que acabará de ver. Ele chegou, murmurou. Davi franziu a testa. Quem? Mas a resposta veio antes, na forma de uma voz grossa que desceu da escada como se viesse do passado materializado. Eu avisei que não era para deixar me cheirem aí. Davi virou-se para a entrada do porão e viu um homem alto, envelhecido de forma brutal, mas ainda reconhecível pela expressão dura e pelo olho esquerdo ligeiramente mais fechado. Levou um segundo para puxar a memória e acertar o nome. Saulo. O peão que, segundo as conversas antigas, fora embora da fazenda logo depois da morte da mãe dele. O homem descrito na carta de Elisa como o mesmo que passa a receber demais para falar de menos. Não tinha ido embora de verdade. Tinha voltado. Ou nunca se afastara o bastante. E estava ali, parado no alto da escada com um facão curto na mão e a certeza terrível de que, se o porão tinha sido aberto, alguém ainda estava disposto a defender aquele passado com violência. Davi sentiu o corpo inteiro endurecer. A verdade da fazenda agora tinha rosto, testemunha viva e fúria de animal acuado. O meio da história, ele entendeu naquele instante, não terminava com a descoberta do segredo. Terminava com a certeza de que o segredo ainda lutava para continuar enterrado. Saulo permaneceu. A luz da lanterna de Davi subia em diagonal e cortava o rosto envelhecido do homem, revelando rugas fundas, barba mal feita, a cicatriz antiga perto da orelha e, sobretudo, o olho esquerdo mais fechado, marca que o tornava imediatamente reconhecível mesmo tantos anos depois. Não era assombração. Não era lenda de corredor. Não era nome sussurrado por peões em noite de chuva. Era carne, fôlego, culpa e violência sobrevivendo tempo demais. O facão curto em sua mão não parecia ser apenas ferramenta. Parecia extensão de uma decisão repetida ao longo de décadas. Sempre que a verdade ameaçasse subir à tona, alguém a empurraria de volta para o fundo. Marcelo, ainda ajoelhado perto da parede, deixou escapar um som seco de medo. Neide, que até então parecia esmagada pelo próprio passado, recobrou de repente uma lucidez febril, como se a presença de Saulo reordenasse dentro dela a hierarquia do terror. Davi não se moveu. O corpo inteiro estava atento, mas não congelado. Em algum ponto das últimas horas, ele tinha atravessado o medo simples e entrado naquela zona mais fria em que a única coisa que resta é ir até o fim. Eu sabia que teu tio era fraco no fim, Saulo disse, descendo um degrau sem pressa. Mas não imaginei que fosse me entregar por testamento. A voz dele parecia carregar ferrugem. Grossa, arrastada, suja de tempo. Davi segurou melhor a lanterna e deu um passo quase imperceptível para se colocar entre a escada e a cova aberta. Não por estratégia pensada, mas por instinto. Tomás já fora enterrado uma vez por aquela gente. Não seria empurrado de volta ao escuro sem ao menos ser visto. Ele te trouxe para dentro disso de propósito, Saulo continuou, olhando diretamente para Davi. Queria dividir o peso antes de morrer. Homem covarde faz muito isso, chama de herança aquilo que só é culpa. Davi sentiu a frase entrar fundo, mas não lhe deu o gosto de ver reação. Você ajudou a matar Tomás, disse. Não havia pergunta na voz. Só constatação. Saulo desceu mais um degrau. Ajudei a fazer o que a família precisava. Neide fechou os olhos como se a resposta ainda fosse capaz de feri-la mais. Marcelo ergueu a cabeça devagar, e o horror no rosto dele agora era outro, não o horror abstrato da descoberta, mas o de ouvir o próprio nome coletivo, família, ser usado para justificar o impossível. Davi pensou na mãe, em Lourdes, em todas as noites em que aquela casa fingira normalidade sobre um porão que guardava um homem e documentos suficientes para reescrever a história inteira da fazenda. Pensou também em si mesmo aos 18 anos, expulso sem nada, acreditando por algum tempo que fora descartado por falta de valor. Agora sabia que fora o contrário. Havia valor demais em deixá-lo longe. A simples permanência dele ameaçava uma mentira muito antiga. E minha mãe? Perguntou. A pergunta saiu baixa, mas o porão inteiro pareceu escutá-la como se fosse o verdadeiro centro da noite.
Saulo parou no meio da escada. O único olho completamente aberto estreitou-se. Elisa viu o que não devia. E morreu por isso. Neide fez um som involuntário, algo entre protesto e choro. Marcelo levou a mão à boca. Saulo, porém, não desviou. Elisa morreu porque gente curiosa em casa errada sempre acaba mal. A frase confirmou mais do que qualquer confissão detalhada. Davi sentiu um impulso tão violento de avançar que precisou travar as pernas. Era isso, então. Não apenas Augusto. Não apenas uma fatalidade conveniente no açude. Havia ali, no alto daquela escada, um homem vivo que carregava não só o enterro de Tomás, mas o fim da mãe dele, por extensão, o destroço da vida inteira de quem foi obrigado a crescer sobre o silêncio. Você a matou, disse. Saulo abriu um sorriso pequeno, seco, quase imperceptível. Eu dei o empurrão que faltava. O porão encolheu. Não fisicamente, mas dentro da cabeça de Davi. Por um segundo, toda a casa antiga se reduziu àquela frase. O empurrão que faltava. Tão simples. Tão funcional. Tão irreversível. Um homem decidindo o fim de uma mulher como quem ajusta o último detalhe de um serviço mal feito. Davi não viu direito o momento em que Marcelo se ergueu, talvez movido por uma indignação tardia, talvez por puro reflexo de não suportar mais ouvir. Só percebeu o primo avançando 2 passos na direção da escada e dizendo, com a voz quebrada, você mentiu esse tempo todo. Saulo virou o rosto para ele com desprezo cansado. Eu menti porque gente como você prefere mentira limpa a verdade fedendo na sala. Marcelo recuou como se tivesse levado um tapa. E era verdade, pensou Davi com uma brutalidade amarga. A fazenda inteira fora construída justamente sobre isso, a escolha diária da mentira limpa, da rotina intacta, do café servido, da cerca consertada, da missa no domingo, enquanto por baixo de tudo apodrecia um homem sem nome e uma mulher morta por saber demais. Neide então falou, e a voz dela não parecia a mesma. Eu cansei. Saulo riu de verdade dessa vez, mas sem alegria. Cansou tarde. Ela ergueu os olhos, vermelhos e cheios de uma coragem fraca, mas real talvez. Mesmo assim, acabou. A palavra acabou não produziu milagre. Saulo moveu-se rápido demais para um homem da idade dele. Desceu os últimos degraus num arranco e ergueu o facão curto não na direção de Davi, como seria lógico, mas na de Marcelo. O gesto era claro, o elo mais fraco primeiro. Davi atirou a lanterna na direção do rosto dele com toda a força que tinha. A luz apagou no impacto, mas o golpe desviou a trajetória do facão e fez Saulo xingar, levando a mão ao olho esquerdo. Marcelo tropeçou para trás. Neide gritou. O porão mergulhou numa escuridão cortada apenas pelo lampião dela, que oscilava jogando sombras violentas nas paredes. Davi foi para cima sem pensar. Anos de trabalho bruto, raiva acumulada e a consciência de que aquela era provavelmente a única chance convergiram numa investida seca. Colidiu com Saulo de lado, e os dois bateram contra a parede de pedra com força suficiente para fazer o lampião quase cair. O facão raspou no chão. Davi sentiu o ombro latejar, depois a pancada do cotovelo de Saulo nas costelas. O homem ainda tinha força, e mais do que força, tinha desespero animal. Era o tipo de gente que passa tanto tempo defendendo um segredo que já não distingue vida própria da continuação dele. Caíram os dois sobre a terra perto da cova aberta. Davi ouviu Marcelo gritando o nome da mãe, depois um som seco, Neide agarrando a pá. Saulo tentou alcançá-la, talvez para usar como alavanca, talvez para recuperar equilíbrio. Davi prendeu-lhe o pulso com as 2 mãos, sentindo o tendão rígido, a pele grossa, o cheiro ácido do suor velho. O facão escapou e sumiu na terra. Saulo virou o corpo num movimento brutal e conseguiu acertar-lhe a boca com a testa. O gosto de sangue veio imediato. Davi quase soltou. Quase. Então ouviu a própria respiração misturada à outra, antiga, remota, que parecia vir da carta da mãe, do caderno da avó, do nome de Tomás reduzido a iniciais enferrujadas. E pensou, com uma nitidez fria, que se aquele homem saísse dali,
pisaria outra vez sobre todos os mortos sem nome. Foi Neide quem terminou o movimento que nenhum deles talvez imaginasse vê-la fazer. Com as duas mãos na pá, ela acertou Saulo na lateral do corpo, entre costela e ombro, não com força perfeita, mas com força suficiente para quebrar o ritmo da luta. Ele soltou um grunhido e girou para encará-la, incrédulo. Nesse instante, Marcelo chutou o facão para longe, contra a parede. Davi aproveitou o desequilíbrio e, com o impulso vindo mais da fúria do que da técnica, empurrou Saulo diretamente para a borda da cova aberta. A terra, já solta, cedeu em parte. O homem afundou uma perna, tentou se firmar, agarrou o ar e a borda da tampa de madeira quebrada, mas o próprio chão parecia recusar sustentá-lo. Houve um segundo em que todos ficaram suspensos entre agir e assistir. Depois Saulo caiu de lado, não inteiro dentro da cova, mas o suficiente para ficar preso entre o corpo de Tomás e a madeira lateral, numa posição grotesca, humilhante, como se a terra tivesse escolhido a própria ironia. Ele tentou subir, xingando, cuspindo, mas o joelho afundado e a dor do golpe da pá lhe tiraram a coordenação. Davi recuou 2 passos, ofegante, com a boca sangrando e a certeza de que não queria matá-lo. Queria coisa pior, e por isso mais justa, queria vê-lo vivo bastante para dizer tudo diante de quem pudesse escrever, registrar, expor e condenar. Marcelo foi o primeiro a entender o que precisava ser feito. A polícia, disse, quase sem voz. A palavra pairou no porão como algo sagrado e sujo ao mesmo tempo. Tão simples. Tão óbvia. Tão impensável dentro daquela casa por décadas. Neide ainda segurava a pá. Olhava para Saulo com uma mistura de horror e exaustão. Davi recuperou a lanterna no chão, bateu nela 2 vezes até a luz voltar trêmula e apontou para o rosto do homem enfiado parcialmente na cova. Vai dizer tudo, falou. Não era ameaça. Era sentença. Saulo cuspiu sangue e terra. Ninguém vai acreditar em sobrinho ressentido, viúva fraca e menino covarde. Marcelo estremeceu, mas não recuou desta vez. Davi respondeu sem elevar a voz, vão acreditar no corpo. Vão acreditar nos documentos. Vão acreditar na carta da minha mãe, no caderno da minha avó e em você enterrado em cima daquilo que ajudou a esconder. Saulo o encarou por alguns segundos, e pela primeira vez o medo apareceu de verdade. Não medo de apanhar, nem de morrer. Medo de ser visto. Medo de perder o único abrigo que homens como ele têm, a conveniência do silêncio. Subiram do porão como quem sai de dentro de um animal aberto. A casa acima parecia menor, mais fraca, quase vulgar na luz pálida da madrugada que começava a invadir as frestas das janelas. Davi foi o primeiro a pegar o celular, as mãos ainda trêmulas e sujas de terra. Discou para a polícia da cidade mais próxima, depois para um contato antigo de um jornalista local que conhecera anos antes num trabalho temporário de manutenção de veículos. Não confiava apenas no procedimento. A Santa Efigênia tinha décadas de influência miúda. Delegado que devia favor, tabelião morto, recibos ocultos, versões compradas. Precisava de luz demais sobre aquilo. Enquanto esperavam, Neide sentou-se na cadeira da sala de jantar como se nunca mais fosse se levantar. Marcelo andava de um lado a outro do corredor, repetindo em voz baixa trechos do que ouvirá, como se seu corpo tentasse alcançar a verdade no mesmo ritmo em que a recebia. Dona Nair apareceu pouco depois, trazida pelo alvoroço e talvez por aquele sentido de casa antiga que certas pessoas desenvolvem. Quando viu o estado de Davi, a terra nas roupas de Marcelo e o rosto da patroa inteiramente desfeito, não perguntou de imediato. Apenas fez o sinal da cruz e disse, abriu, então. Davi assentiu. A velha fechou os olhos por um momento longo, como quem finalmente solta uma pedra carregada na boca por anos demais. A polícia chegou com a luz do amanhecer ainda azulada. Primeiro uma viatura local, depois outra da regional. Atrás delas, para alívio cuidadoso de Davi, uma caminhonete de reportagem veio levantando poeira. O delegado novo, diferente do homem comprometido do passado, desceu com a expressão cética dos profissionais acostumados a receber chamadas absurdas. Bastaram 10 minutos na ala antiga e 3 no porão para que a postura mudasse.
A cova aberta, os restos humanos, Saulo ferido e preso pela perna entre a terra e a madeira, os documentos, as cartas, o caderno de Lourdes, a carta de Elisa, tudo compunha um quadro tão pesado que nem mesmo a incredulidade protocolar conseguia resistir por muito tempo. O jornalista notava com a pressa elétrica de quem percebe uma história grande demais para caber apenas no jornal da cidade. Os policiais isolaram a área. Chamaram perícia. Fotografaram cada detalhe, da fechadura da tampa enterrada ao broche com as iniciais de Tomás, das cartas manchadas ao facão chutado contra a parede. Saulo foi retirado da cova aos xingamentos, algemado e colocado na viatura ainda vivo, ainda feroz, ainda tentando chamar tudo de armação. Mas o porão já não pertencia mais à palavra dele. Pertencia ao que podia ser visto. As horas seguintes desfizeram a Santa Efigênia como se ela tivesse sido construída de papel molhado. Com a chegada da perícia e a circulação da notícia na cidade, antigos empregados começaram a lembrar coisas que durante anos haviam sido empurradas para debaixo do medo. Um homem confirmou que, na juventude, viu Tomás discutir com Augusto sobre documento de terra. Uma vizinha da época lembrou da presença constante de Saulo na fazenda nos dias que antecederam o desaparecimento. O filho do antigo tabelião apresentou, dias depois, uma caixa de papéis do pai contendo recibos e anotações que coincidiam com os documentos escondidos por Lourdes. E o mais devastador de tudo veio na forma de uma confissão fragmentada de Saulo, arrancada não por heroísmo moral, mas porque homens assim desmoronam quando percebem que o sistema que os protegeu morreu antes deles. No interrogatório, primeiro negou. Depois mentiu. Depois tentou reduzir. Por fim, confirmou o suficiente. Augusto discutira com Tomás. Houve agressão no escritório. Tomás desceu vivo ao porão. Elisa presenciou parte. Foi ameaçada. Meses depois, ao insistir em sair da fazenda levando Davi, tornou-se risco concreto. Saulo a seguiu até o açude por ordem de Augusto. O empurrão que faltava não foi uma metáfora cínica, foi exatamente o que ele dissera. A morte da mãe de Davi, por anos coberta pela palavra acidente, transformou-se oficialmente em homicídio relacionado à ocultação do crime anterior. O delegado não precisou nem inventar indignação. A própria cronologia era escandalosa demais. Neide depôs por horas. Não saiu inocente, nem poderia. Sabia. Calou. Protegeu patrimônio, nome e comodidade. Marcelo também depôs, e a inocência parcial dele, de saber por alto sem encarar por inteiro, não o livrou da devastação moral de descobrir o que herdara em silêncio. Davi passou por tudo como quem atravessa um incêndio sem ter certeza se o corpo está queimando. Havia alívio por ver a verdade emergir, mas não havia triunfo. Gente demais tinha morrido, sofrido ou apodrecido por tempo demais para que aquilo produzisse qualquer sensação limpa de vitória. O jornalista publicou a matéria ainda naquela semana. Corpo encontrado em porão de fazenda reabre desaparecimento de herdeiro e morte tratada como acidente. A cidade parou. A região inteira comentou. O nome Tomás deixou de ser sussurro e voltou a circular. E então veio outro golpe, não de horror, mas de justiça tardia. Localizaram uma filha de Tomás, já idosa, vivendo em outro estado com o sobrenome da mãe e a história mal explicada de um pai que desaparecera por causa de terras. Quando ela chegou à fazenda meses depois, apoiada no braço do neto, Davi reconheceu nela algo do homem da fotografia antiga guardada por Lourdes. Não em traços exatos, mas naquela firmeza triste de quem sobrevive a um apagamento sem conseguir apagá-lo de si. Ela não chorou alto no porão nem fez cena no terreiro. Apenas ficou muito tempo em pé diante da área isolada, olhando a casa antiga como quem observa o lugar onde uma família foi obrigada a existir só pela metade. Depois se voltou para Davi e disse, então ele não foi embora. Era uma frase simples, mas continha décadas de suspensão. Davi respondeu apenas, não. Fizeram ele desaparecer. Ela sentiu, os olhos cheios e secos ao mesmo tempo. Agora não conseguem mais. A justiça fez o que a família e a cidade evitaram fazer por décadas. Reabriu documentos de partilha, cruzou registros, reconheceu a fraude na exclusão de Tomás e determinou reparações patrimoniais importantes à descendência dele.
Parte da terra da Santa Efigênia foi bloqueada. Parte vendida para cobrir indenizações, custas e dívidas ocultas. O nome Augusto, antes pronunciado com o respeito automático dedicado aos donos antigos, passou a carregar a mancha que sempre mereceu. Saulo foi condenado, já velho, já gasto, mas ainda vivo bastante para ouvir em voz alta os crimes que ajudou a praticar. Neide não foi presa por homicídio, porque sua culpa principal sempre foi outra e juridicamente mais escorregadia: omissão, fraude patrimonial, destruição de provas ao longo dos anos. Ainda assim, nada disso a poupou do colapso silencioso de ver a casa, o nome e a rotina ruírem ao mesmo tempo. Marcelo vendeu a parte que lhe coube, foi embora e demorou muito a procurar Davi outra vez. Quando procurou, já muitos meses depois, foi apenas para dizer: eu passei a vida inteira achando que tinha herdado uma fazenda. Na verdade, herdei um enterro. Davi não soube responder. Não porque discordasse, mas porque certas verdades não aceitam consolo. Quanto a ele, permaneceu. Essa foi talvez a decisão que mais surpreendeu a cidade. Muita gente esperava que, depois de expor tudo, Davi vendesse a parte antiga, arrancasse a casa do mapa e nunca mais pusesse os pés ali. Havia lógica nisso. A Santa Efigênia era dor demais para merecer permanência. Mas ele ficou. Não por apego à terra em si, nem por qualquer ilusão romântica sobre raízes, e sim porque entendeu algo que o surpreendeu no próprio processo. A casa antiga, o quarto de Lourdes, o corredor frio, o porão, tudo isso não era apenas cenário do horror. Também era cenário da resistência. Lourdes escondera provas ali. Elisa deixara a carta. Até Dona Nair, com sua memória de pedra e panela, mantivera viva a faísca do que tinha acontecido. A fazenda não era só de Augusto. Nunca tinha sido. Nem a história. Ficar, para Davi, tornou-se uma forma de recusar a versão final que os algozes sempre quiseram impor, a de que o lugar inteiro lhes pertencia, inclusive na memória. O porão foi periciado, esvaziado com cuidado e depois fechado sob ordem judicial. Não com um cadeado de silêncio, mas com documentação, laudo e registro, como deveriam ter sido as coisas desde o início. O quarto de Lourdes ele preservou quase como estava, mudando apenas o necessário para manter o espaço respirável. A caixa metálica com os papéis, depois de periciada, voltou para ele. As cartas da mãe foram guardadas num cofre. A fotografia de Tomás, restaurada, ganhou uma moldura simples sobre a escrivaninha. E, num fim de tarde de muito vento, Davi mandou retirar da sala principal o retrato grande de Augusto que sempre presidira a parede com a arrogância dos mortos absolvidos. No lugar, colocou uma foto menor de Lourdes, sem pompa, apenas firme. Quando Dona Nair viu, fez que sim com a cabeça e comentou: agora a casa parou de mentir na entrada. Mas a transformação verdadeira veio de forma menos visível. Durante muito tempo, Davi acreditou que sua vida tinha sido definida por expulsão. O sobrinho rejeitado. O menino posto na estrada. O homem criado à margem do que lhe foi arrancado. Só depois de abrir o porão entendeu que sua história não começava na expulsão, mas na tentativa das mulheres daquela família, mãe e avó, de mantê-lo vivo bastante para um dia saber. Ele não fora apenas jogado fora. Fora também, de algum modo trágico, preservado. Augusto o expulsou por crueldade e cálculo, sim, mas o efeito colateral disso foi afastá-lo do raio mais imediato da violência. Anos depois, quando leu a última linha da carta da mãe mais uma vez, entendeu o que ela quis dizer com "não aceite acidente" como resposta e o que Lourdes quis dizer com "a verdade não conseguiu morrer comigo". As duas, cada uma à sua maneira, confiaram que o tempo talvez produzisse nele a distância necessária para quebrar o ciclo. Essa percepção não adoçou a infância roubada nem reparou o abandono. Mas deu outro nome ao que ele se tornará. Não apenas sobrevivente. Não apenas herdeiro improvável da ala velha. Guardião tardio daquilo que ficou enterrado tempo demais. Num domingo de sol leve, quase um ano depois da descoberta, a filha de Tomás voltou à fazenda com 2 netos. Juntos, caminharam até a área próxima ao porão, agora marcada por um jardim simples e por uma placa discreta que dizia: Tomás Alves. Reconhecido tarde.
Esquecido nunca mais. Não houve cerimônia grande. Não houve padre. Não houve discurso. Apenas a dignidade mínima que devia ter existido desde sempre. Davi observou de longe, sentindo que ali terminava de verdade o trabalho iniciado na noite em que abriu a porta do porão. Não porque a dor tivesse acabado. Ela não acaba. Mas porque pela primeira vez o nome de Tomás estava acima da terra, não abaixo dela. E porque, ao lado dele, estavam de algum modo também os nomes de Elisa e Lourdes, as duas mulheres que carregaram sozinhas uma verdade grande demais para a casa em que viviam. Mais tarde, sozinho na varanda da ala antiga, Davi ouviu o rangido costumeiro das tábuas e o vento passando pelo corredor lateral. Durante anos, sons assim teriam lhe trazido inquietação. Naquela tarde, trouxeram outra coisa. Não paz completa, porque isso talvez fosse pedir demais a Santa Efigênia. Mas um tipo de silêncio limpo. O tipo que vem depois que o podre é exposto ao sol. Pensou no menino de 18 anos andando pela estrada com uma mochila velha, sem saber que estava levando consigo não só a humilhação da expulsão, mas também a única chance de a casa um dia ser obrigada a dizer seu segredo. Pensou no tio, no medo que deve tê-lo corroído no fim, ouvindo passos onde talvez houvesse apenas a própria consciência finalmente retornando. Pensou em Neide, perdida entre culpa e covardia, em Marcelo tentando reconstruir a própria ideia de herança, em Saulo apodrecendo vivo na cela onde enfim aprenderia que algumas coisas não se enterram sem cobrança. E pensou na avó, sempre nela, na calma firme com que dissera quando ele era pequeno que havia coisas embaixo da casa que era melhor deixar dormindo. Não porque ela quisesse o sono da mentira para sempre, mas porque sabia que certas verdades têm hora, e a hora errada mata antes de libertar. O que Davi viu no porão mudou tudo, sim, mas não da forma fácil que títulos gostam de prometer. Não trouxe fortuna escondida, nem vingança limpa, nem a sensação doce de que o universo finalmente se equilibrou. Trouxe ruína, processo, luto tardio, nomes reabertos, identidade partida e a obrigação de continuar vivendo num lugar onde cada parede conhecia uma parte da história. Mas trouxe também aquilo que a família inteira passou décadas tentando impedir: forma. Forma para o mal praticado. Nome para o desaparecido. Intenção para a morte da mãe. Final para a versão mentirosa que o expulsou. Ao abrir o porão da avó, ele não encontrou apenas horror. Encontrou a arquitetura completa da própria rejeição. Entendeu que nunca fora mandado embora por ser inútil, fraco ou indesejado como indivíduo. Fora mandado embora porque, crescendo ali, poderia virar testemunha. E uma testemunha viva, com o rosto da mãe e a curiosidade da avó, era mais perigosa para aquela família do que qualquer polícia. No último fim de tarde antes da primeira chuva forte do verão, Davi desceu sozinho até o corredor lateral e parou diante da porta do porão já novamente fechada, agora sem cadeado, sem ferrugem simbólica, sem mentira. Encostou a mão na madeira e sentiu apenas madeira. Nada mais. Nenhum golpe vindo de dentro. Nenhum segredo pedindo para continuar dormindo. O que tinha de sair já saíra. O resto pertencia aos vivos. Quando virou para subir, a luz atravessava a janela alta e recortava o pó no ar de um jeito quase bonito. Ele pensou que talvez fosse isso, no fim, não apagar a casa, nem fugir dela, nem tentar chamá-la de lar por força. Apenas habitá-la sem mentira. Apenas deixá-la finalmente existir no que sempre foi, não um mausoléu do poder de Augusto, mas o lugar onde uma verdade resistiu enterrada até que alguém voltasse forte o bastante para abrir a porta certa. E, pela primeira vez desde os 18 anos, Davi sentiu que não estava mais entrando na história de outra pessoa. Estava saindo, enfim, da forma como tentaram enterrá-lo junto com todos os outros.